Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro CONAordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifacear por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Olá, queridas e queridos, futuras e futuros colegas. Eu sou Kiara Ramos e estou aqui imensamente feliz por estar conectada nessa grande rede unida a vocês no primeiro CONAordem. Aproveito a oportunidade para parabenizar Camila Marques e Murilo Andrade pela idealização desse evento, dizer meu muito obrigada pelo convite. Me sinto imensamente honrada por fazer parte desse seleto time de 21 profissionais comprometidos com o mesmo objetivo, que é facilitar a aprovação nesse tão temido exame. Eu vim falar para vocês hoje sobre como garantir 6 pontos em direito administrativo na primeira fase, mas antes de falar sobre o tema, permitam-me apresentar devidamente. Como falei, eu sou Kiara Ramos, doutoranda em Ciência Jurídico-Política pela Universidade de Lisboa, em cotutoria com a Universidade de Roma, La Sapienza. Eu faço um estudo comparado sobre a utilização do princípio da proporcionalidade pelo Poder Judiciário na análise de validade do ato administrativo, comparando o sistema jurídico brasileiro, o português e o italiano. Eu sou graduada e mestra em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, procuradora federal. Esse ano eu faço 10 anos de carreira. E para quem não sabe, a Procuradoria-Geral Federal é um dos órgãos da Advocacia Geral da União, que é o maior escritório de advocacia do mundo. Somos filiados à OAB e temos essa atuação com um cliente específico, que é o Estado brasileiro, e o interesse do nosso povo, do povo brasileiro. Somos quase 12 mil membros espalhados por todo o Brasil com esse objetivo de preservar o patrimônio e o interesse público. Também sou professora, tanto de graduação quanto de pós-graduação e de cursos preparatórios para concurso. Também sou membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Pernambuco. Essa é outra relação próxima que eu tenho com a Ordem dos Advogados do Brasil. Sou membro dessa comissão que vem fazendo um trabalho brilhante aqui no estado de Pernambuco, no que diz respeito à defesa das prerrogativas das advogadas e advogados negros no estado. Também sou professora e instrutora da ENA, da Escola Nacional da Advocacia, e da ESA, da Escola Superior de Advocacia, tanto no estado de Pernambuco quanto no estado de Roraima e também da Paraíba. Essa é a minha relação com o órgão, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Também sou instrutora da escola da AGU, da Escola Superior da Advocacia Geral da União. Pronto, feitas as apresentações, vamos para o nosso tema, que é como garantir... Desculpa, gente, antes de falar sobre os nossos temas, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre a minha trajetória, eu tenho o site www.kiararamos.com e lá você tem tanto os meus canais do YouTube, as redes sociais, como os meus artigos publicados e os trabalhos realizados. O meu YouTube é Professora Kiara, lá tem diversos vídeos com muita dica para concurso, com muita dica para sua aprovação no exame da ordem. E nas redes sociais também você procura por Professora Kiara, tanto no Facebook quanto no Instagram. E qualquer questão que esteja relacionada à minha fala de hoje, podem mandar mensagem que eu faço questão de respondê-las. Agora vamos sim ao nosso tema, que é sobre o direito administrativo. Primeiro vamos saber como é essa prova de direito administrativo. A primeira coisa que temos que fazer é analisar quais as temáticas mais cobradas e saber como é estruturada essa prova. Vocês precisam, como vocês sabem, de 40 questões, ou seja, de no mínimo 50% de acertos. A prova de direito administrativo lhe garante 15% já desses 40%, porque são 6 questões. Quais são os temas, Kiara, que mais são abordados? Primeiro, licitações e contratos. O que você tem que imaginar é que eles querem selecionar aquela pessoa que tem o espírito da advocacia. Não existe justiça sem advocacia, somos função essencial
à justiça. E não importa se é advocacia privada, não importa se é advocacia pública, somos essenciais à justiça, fundamentais à nação, não existe justiça sem defesa. Portanto, nessa relação do direito administrativo, na qual temos um Estado numa situação de poder sobre o indivíduo, a figura do advogado, da advogada é extremamente relevante. Por isso, eles fazem muitas questões com abordagem prática, para saber se realmente você consegue argumentar e se situar enquanto defensor ou defensora de um direito de alguém que se sente lesado ou lesada por uma ação do Estado. Portanto, as temáticas que são cobradas na prova de direito administrativo são temáticas que, em geral, levam a conflitos, são aquelas que mais são questionadas, que vai estar nos informativos do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, porque são demandas que judicializam. Portanto, licitações e contratos, quando somados esses dois assuntos, licitações e contratos administrativos, é o tema mais cobrado pela FGV, analisando todas as provas anteriores. Por quê? Porque, embora os contratos administrativos tenham a incidência do direito privado como uma regra, o direito público, ele não deixa de incidir. O que é que isso significa, Kiara? Significa que, mesmo sendo um contrato em que, teoricamente, as partes estão no mesmo patamar, ou seja, é uma relação teoricamente horizontal, quando uma dessas partes é a administração pública, a gente tem algumas peculiaridades, porque algumas das prerrogativas de administração se fazem presente no contrato. Existe, por exemplo, a possibilidade de cláusulas exorbitantes aos contratos administrativos, nos contratos administrativos. E o que são essas cláusulas exorbitantes? São possibilidades da administração pública penalizar a pessoa, a empresa contratada, em havendo uma violação de cláusulas contratuais. Então, isso não existe em nenhum outro contrato, mas existe nos contratos administrativos. E, sem dúvida alguma, quando o particular se sente lesado ou ameaçado de lesão no seu direito, ele vai em busca de um advogado e judicializa a questão. Por isso que essa é a temática mais abordada, licitações e contratos, sem dúvida alguma. A leitura da lei, a gente vai ver depois como estudar e por onde estudar cada uma dessas temáticas. Mas, sem dúvida alguma, a lei número 8.666, que é a lei que rege as licitações e contratos, ela é de leitura obrigatória. Vocês sabem que nós não temos um código de direito administrativo. Não existe um código sistematizado do direito administrativo, existem várias leis. Isso se deve até mesmo ao modelo federativo brasileiro. Cada estado tem também a sua administração, cada município tem a sua administração e as suas regras locais, as suas leis locais, tá? Além de contratos administrativos, agentes públicos. Por quê? Os agentes públicos, aí, utilizando a classificação de Eli Lopes Meireles, nós temos os agentes políticos, esses que presidente, governador, os ministros, os secretários, os parlamentares, seja deputado federal, estadual, vereador, vereadores, senadores, esses agentes políticos, a incidência é no direito constitucional. São agentes realmente de poder que integram poderes públicos, integram os órgãos que exercem esse poder, essa soberania no âmbito da União e esse poder e administração em âmbito local, nos estados, Distrito Federal e municípios. Os agentes públicos, portanto, eles incluem os agentes políticos, mas esse não é objeto de estudo do direito administrativo, é do direito constitucional, mas temos que focar principalmente nos agentes administrativos. Quem são esses, Kiara? São os servidores públicos, são os estatutários, sejam eles servidores estáveis, efetivos, concursados, sejam em cargo de comissão, e também os empregados públicos, que são seletistas, mas que estão vinculados à administração por meio de um contrato. Essas relações também geram diversos questionamentos. Eu creio que em âmbito federal é o tipo de ação mais repetida, são ações de servidores, servidoras, empregados e empregadas públicas contra a administração.
requerendo seus direitos, suas garantias, suas vantagens, bem como também da administração contra esses agentes administrativos naquelas hipóteses em que há uma violação do interesse público, em que há um conflito na atuação. Portanto, agentes públicos, sobretudo agentes administrativos, é outra temática extremamente importante. Do ponto de vista legal, a Lei 8.112 não pode deixar de lei, que é o estatuto que rege essa relação. A organização da administração pública é outra temática muito cobrada, seja a administração direta, que é próprio ente público e seus órgãos. Temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, cada um deles se organiza a partir de uma desconcentração, criando órgãos. Lembra-se, desconcentração é a criação de órgãos. E eu tenho dentro do âmbito da União, por exemplo, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, as polícias, o Exército, a Aeronáutica, todos são órgãos. Por exemplo, dentro do Poder Executivo, nós temos os ministérios, também são órgãos. O que caracteriza o órgão, Kiara? É que ele não possui personalidade jurídica. O órgão compõe uma mesma pessoa, um ente, seja ele União, Estado, Distrito Federal ou municípios. E também nós temos órgãos nas entidades administrativas, como autarquias e fundações. Dentro de uma autarquia você vai ter o departamento de pessoal, você vai ter o departamento de atendimento ao público, o departamento de processo administrativo, ou seja, dentro de uma entidade também temos diversos órgãos. Esse processo de criação de órgãos é o que a gente chama de desconcentração. Essa temática da organização da administração pública, ela pressupõe, portanto, que você saiba essa diferença entre descentralização e desconcentração. Desconcentração, como já falei, criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa. Pressupõe, portanto, a existência de uma pessoa jurídica apenas, seja ela uma entidade administrativa ou um ente público. Ou seja, União, Estado, Distrito Federal, municípios ou dentro de uma autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. E aí nos leva ao outro tema, que é a descentralização. Isso nos leva à criação da administração indireta. Kiara, como se cria a administração indireta? Por esse processo de descentralização. Lembra, descentralização é a criação de entidades que recebem a competência por outorga do poder público. Ao invés de atuar diretamente por meio de um ministério, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o poder público opta por descentralizar aquela competência, criando uma entidade por meio de lei, que é o IBAMA. Existem, portanto, 4 entidades no contexto da administração indireta. As autarquias, que são serviços públicos personalizados, as fundações, que nada mais são do que um patrimônio público personalizado, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas são entidades da administração indireta criadas por um processo de descentralização, ou criadas diretamente por lei, no caso em que possuem a natureza jurídica de direito público, sobre a qual incide majoritariamente as regras de direito público, e autorizadas por lei, no caso das empresas públicas, das sociedades de economia mista, de algumas fundações, elas têm uma natureza jurídica de direito privado, portanto, uma incidência maior desse regime jurídico de direito privado. Outro tema que costuma ser muito cobrado é atos administrativos, principalmente no que diz respeito aos seus elementos essenciais e aos seus requisitos de validade. Os atos administrativos, eles são extremamente questionados do ponto de vista judicial, portanto, a atividade da advocacia é muito importante para a defesa dos interesses dos administrados quando nós temos atos que não contenham elementos essenciais ou que desviem de sua finalidade, por exemplo. Então, como o objetivo do exame da ordem é selecionar aquela pessoa com o perfil da advocacia, os atos administrativos eles vão estar sempre ali sendo cobrados, tanto os atos quanto o próprio processo administrativo. A intervenção do Estado na economia e na propriedade também é tema recorrente nos exames da ordem, seja por meio direto, seja por meio, assim, com uma desapropriação, uma requisição, seja por meio indireto, quando a atividade do Estado como empresário afeta o sistema como um todo. No caso das empresas públicas,
e das sociedades de economia mista, exemplo do Banco do Brasil, exemplo da Caixa Econômica Federal, que atuam no sistema e no setor bancário, no sistema financeiro, e aí nós temos a oportunidade, a possibilidade do Estado intervir na economia indiretamente, é o Estado empresário. Então isso sempre também está presente no contexto da prova da OAB. Serviços públicos, porque como usuárias e usuários de serviços públicos, nós temos diversos direitos e sempre que há uma violação desses direitos, se procura a figura de quem? Do advogado, da advogada, e é aí que a gente tem que pensar na prova da OAB estrategicamente. Quais são os temas mais recorrentes? São aqueles que envolvem o cotidiano, que envolvem a prática da advocacia em direito administrativo. Os poderes da administração, que são as prerrogativas, são poderes e deveres, o poder hierárquico, o poder disciplinar, a própria autotutela da administração. Tudo isso também é objeto. É muito importante que a gente sempre tenha em mente a necessidade de leitura dos informativos, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil do Estado também é outro tema recorrente nas provas da OAB. E aqui eu coloquei em ordem de incidência na prova. Esses 5 primeiros são os que mais caem realmente. Se você tiver que optar, fazer uma escolha, eu digo que fica nos 5 primeiros. Os demais também são de incidência constante, mas tem menos questões disponíveis. A gente tem a improbidade administrativa, o processo administrativo, a lei número 9784, nós temos os bens públicos, o regime jurídico administrativo, que é essa incidência da norma pública, dessa incidência numa situação e numa realidade de hierarquia entre o público e o privado, e o próprio controle da administração pública também é objeto de cobrança por meio do exame da ordem. Ou seja, tudo aquilo que pode gerar treta, tudo aquilo que gera confusão, que gera discussão, que gera questionamento, em geral, vai estar na sua prova, porque eles querem saber se você é capaz de solucionar essas questões de forma argumentativa. Portanto, todas as provas da OAB vêm semestre a semestre, exame a exame, ganhando um caráter extremamente prático, voltado para essa atuação. Kiara, por onde é que eu estudo? É esse tanto de assunto, por onde que eu estudo? Deixa eu te falar como que a prova é feita. 70% da prova é letra de lei. Você consegue responder, mesmo ele contextualizando, no caso prático, você consegue responder se você conhecer o texto, a letra da lei. Portanto, a leitura obrigatória das normas que regem a relação jurídico-administrativa. Primeira delas, Constituição, né, gente? A Constituição, a gente sabe que hoje vivemos esse momento neoconstitucionalista, a Constituição está no centro do sistema jurídico, irradiando a sua eficácia, além de estar no topo da pirâmide normativa. Nós temos, dentro da Constituição de 1988, um regime jurídico administrativo colocado ali, do artigo 37 ao 43, é extremamente importante. Dali vem desde os princípios que regem a atuação da administração pública, os conhecidos legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade e eficiência, até regras específicas sobre servidores, empregados públicos, concurso público. Essa leitura, portanto, é indispensável. Além disso, o artigo 173, eu peço especial atenção, porque é quando o Estado intervém na atividade econômica, seja diretamente, seja a partir da sua atuação empresarial, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Isso não é regra, isso é exceção, isso se dá dentro do contexto de um Estado que é um Estado de bem-estar social, de um Estado que intervém e também que regula. A gente vem num processo cada vez maior de passar os serviços, a prestação de serviços para o setor privado, e o Estado permanece com essa competência de ser o grande fiscal da prestação do serviço público, que não deixa de ser serviço público. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Então, a leitura da Constituição, ela é fundamental. Além disso, a legislação específica de direito administrativo, eu destaquei algumas que mais incidem, que essas são de leitura obrigatória. Leiam a Lei 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos, coloca ali suas vantagens, seus benefícios, mas também os seus deveres, e, portanto, a possibilidade
de penalidades administrativas, lembrando que a responsabilidade dos servidores públicos se dá tanto do ponto de vista do Estatuto Legal da 8.112, e aí eu tenho a responsabilidade administrativa, mas também temos a responsabilidade penal do servidor, a responsabilidade civil do servidor e, além de tudo, a improbidade e a possibilidade de improbidade administrativa. Licitações e contratos é outro tema de incidência constante no exame da ordem, 8.666 sempre deve ser lida, licitações e contratos. A própria improbidade administrativa, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92, a Lei do Procedimento Administrativo, que é uma lei que termina sendo subsidiária das demais, essa norma, quando não tem a regulamentação do processo, por exemplo, na 8.112, como prazos e regras para o processo administrativo que pode resultar na penalidade de demissão de um servidor, a gente faz uso da lei do procedimento administrativo. Além disso, a lei número 13.460, que é da defesa dos direitos dos usuários do serviço público, isso cada vez mais cobrado, sobretudo nos serviços essenciais, água e luz. Isso aí tem que ter uma atenção específica e concessão e permissão de serviço público. Essa lei também, 8987 de 95, ela é de extrema importância, não dá para deixar de ler, porque quando a administração pública ela não exerce diretamente aquela competência, ela não presta o serviço diretamente, ela faz o quê? Um processo de delegação do serviço público a um particular. Nesse caso, nós temos essa delegação por meio de concessão e por meio de permissão. As diferenças entre os institutos e as peculiaridades estão nessa legislação, que é de fundamental importância a leitura. Além disso, eu indico que vocês se utilizem bastante do estudo reverso. Kiara, o que é o estudo reverso? Essa é uma metodologia de estudo que é infalível para a OAB. Você fez 5 anos de faculdade, então você tem um conhecimento básico das normas do Instituto, do Sistema Jurídico Brasileiro, e, portanto, você precisa ter um estudo estratégico, uma mentalidade estratégica para a sua aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fiz aqui uns 7 passos para que você faça o estudo reverso. Kiara, o que é isso, o estudo reverso? Primeiro, eu faço a prova e depois eu estudo. Ou seja, é o contrário do comumente feito, que em geral você estuda para fazer a prova. Aqui não, aqui você vai se ambientar com a prova. A primeira coisa, portanto, o primeiro passo é fazer simulados. Mas quando eu falo simulados, é você pegar as provas anteriores do exame, da ordem, e realizar, fazer a prova mesmo, se trancar no quarto durante 4 horas e meia, tira 4 horas e meia, tira meia hora, como se fosse para marcar o gabarito, coloca uma placa, fala com o pessoal em casa, ninguém me incomoda, eu estou fazendo prova, ou então sai e vai para um outro ambiente, uma biblioteca, e simula a prova no mesmo horário, até para você sentir como é que você vai estar, como o seu corpo está, se você depois do almoço você sentiu sono, sentiu cansaço, como é que vai ser isso no dia da prova. Então é muito importante que você faça prova. Essa primeira coisa do estudo reverso, portanto, é você pegar e fazer prova. É diferente de fazer questões esparsas. Eu faço estudo administrativo e faço questões de direito administrativo. Eu estudo direito penal e faço questões de direito penal. Isso é totalmente diferente de você pegar uma prova e fazer ela inteira. Isso é essencial. É mais fácil que você conheça a estrutura, como uma prova é dividida, quando você faz ela por completo. Destaca o que errou. Depois que você faz a prova, vamos pensar, no sábado você sai e faz a prova, ou no domingo você faz a prova ali no período da tarde, simula exatamente o ambiente, o local de prova, o silêncio, leva a sua aguinha, saiba que só pode levantar dali para ir ao banheiro, não usa celular, aí você faz a prova, imprime realmente para você ter aquela sensação de ambiente de prova, depois você corrige e destaca o que errou. E aí você vai estudar estrategicamente. Isso permite 2 coisas. Primeiro, que você saiba quais são os seus pontos fortes, e nesse caso você não precisa estudar aquela temática, e quais são os pontos frágeis que você tem que atacar diretamente, ou seja, o que cai na prova e eu estou errando. Aí você monta, a partir do que você errou, você destaca e estuda esse conteúdo. E você pode simplesmente ler comentários sobre essa questão na internet, estamos cheios de sites que têm esse serviço, você lê o que está destacado e, se naquela leitura dos comentários sobre a questão já
Resultou efeito, você já entendeu porque errou, ótimo, senão você vai para a leitura da lei, a leitura da Constituição e, em alguns casos, a leitura da própria doutrina. Faça um caderno de questões como se fossem enunciados de súmula. Faz ali um enunciado de súmula dizendo como é que o que você aprendeu com aquele erro. Porque na véspera da prova é esse material que você vai ler. Cria esse caderno de revisão, portanto, a partir desse estudo direcionado pelo que errou. Além disso, não esquece, lê a Constituição, lê a lei e faça outra prova. Depois que você conseguiu revisar todo o conteúdo da prova, você faz uma nova prova e começa tudo de novo. Assim você vai ter um estudo direcionado. Essa dica serve para todas as disciplinas e não apenas para o direito administrativo. Se vocês tiverem dúvidas sobre o estudo reverso, me procura lá nas redes sociais que eu sempre dou umas dicasinhas a mais. Doutrina e informativos também é muito importante, principalmente, como eu já falei para vocês, nós não temos um código de direito administrativo. Em alguns casos é necessário que você realmente recorra à doutrina, recorra aos informativos de jurisprudência. Nós temos alguns sites especializados que esquematizam esses julgamentos e a doutrina tanto pode ser de material de cursos que vocês façam, quanto se você me perguntar um livro, eu digo que hoje, voltado para a OAB, voltado para concurso público, o Marcelo Alexandrino Vicente Paulo é uma excelente bibliografia, ok? Então, espero que até aqui estejamos tudo bem. Vamos ver algumas questões para a gente praticar realmente, para a gente visualizar como é que a questão é cobrada na prova da OAB. Aqui você vai ver uma questão que vem sempre com um enunciado prático. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de uma concessão de serviço público. Por quê? Porque essa empresa está insatisfeita com o edital. Porque alega que há a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens que já foram reversíveis ensejaria um enriquecimento sem causa da administração. Essa é uma questão típica, um exemplo típico de que com a letra da lei você consegue solucionar. Ele pergunta: qual a opção indica o princípio que justifica essa previsão editalícia de que mesmo após a concessão do serviço público, terminado aquele período, lembra, a concessão é sempre por um período determinado, todos os bens eles se incluem no patrimônio do ente, se inclui, por exemplo, no patrimônio da União. Por que que isso é permitido? Por que que a lei prevê isso como possível? Justamente por causa de um princípio básico chamado continuidade dos serviços públicos, que é esse princípio que justifica a incidência de diversas normas de serviço público. A gente tem a chamada privatização, o mais correto é que a gente não chame de privatização, mas sim de desestatização. Por quê? Desestatalização, desculpem, porque o serviço ele continua sendo público. A resposta, portanto, é letra C, o princípio da continuidade do serviço público. Lembra que sempre temos a incidência do regime jurídico de direito público, do regime jurídico administrativo na prestação desses serviços, que mesmo quando há a chamada privatização, o que a gente tem é uma manutenção do serviço, da sua natureza como essencial e pública, portanto o Estado ele passa a ser fiscal dessa prestação de serviço e também passa a incidir ali diversas normas de direito público, porque os serviços são públicos e esse é um processo de desestatalização, é o nome mais correto e não privatização. Uma outra questão que eu trouxe, uma associação, Delta, se dedica à promoção de voluntariado e foi qualificada como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, chama OCIP. Outro tema também que eu recomendo que vocês façam a leitura é sobre o terceiro setor, as OS, as OCIPs, ou seja, são entidades que nem são Estado, mas também não buscam o lucro, são entidades privadas sem fins lucrativos, associações, fundações. E aí ela diz, a questão fala de um OCIP que formalizou um termo de parceria com a União e por meio desse termo de parceria ela recebeu recursos e com isso adquiriu um imóvel. A pergunta é, com base nessa situação, assinale afirmativo e correto.
correta com relação a esse imóvel. Lembra, apesar de ser terceiro setor, apesar de ser uma entidade privada, sem fins lucrativos, ela recebe um recurso público. E no que ela recebe o recurso público, o seu patrimônio, os seus bens, eles ficam afetados àquela prestação de serviço. E tem algumas peculiaridades. Essa questão você também consegue resolver só com a letra da lei. A resposta correta é a letra D, aqui já tá antecipado, né? Já disse a vocês, a associação não tem liberdade para alienar livremente bens adquiridos com recursos públicos que sejam provenientes de termo de parceria. Então, se ela recebeu recurso público para adquirir um bem, aquele bem, ele ganha, apesar de sua natureza ser privada, ele ganha esse regime, esse tratamento diferenciado. É o que está no artigo 15 da Lei 9790, que é a lei que regulamenta as OCIPs. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes de celebração do termo de parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. Então, não pode vender. Aquela OCIP, aquela organização do terceiro setor, não pode vender. Algumas dicas para a gente finalizar, que eu já estou passando do nosso tempo. Leia o edital. Não se pode fazer prova sem ler a regra, a lei principal, que rege tanto a banca quanto as regras que se aplicam a você, para saber o que é que você pode levar, o que você não pode levar. Na primeira fase não pode utilizar a consulta de legislação, na segunda fase pode, mas como? Então vamos nos aproximando do final, vamos para as últimas dicas. Eu já falei um monte aqui para vocês, espero que vocês estejam gostando, tenham gostado, mas vamos para as últimas dicas que servem não só para direito administrativo, mas para todas as disciplinas. Primeiro, leia atentamente o edital, saiba o horário da prova, o tempo da prova, que tipo de material você pode utilizar, que pode levar, se pode ou não consultar a legislação, que tipo de vadimécum você pode usar na segunda fase. Então, se ambiente com o que será cobrado, como será cobrado a partir da leitura do edital. Parece brincadeira, mas muita gente não lê a norma mais importante para o concurso, que é o edital. A norma mais importante para essa prova, que é o edital. Além disso, gente, mantenha o foco. Lembre-se que o seu objetivo é conquistar a sua inscrição na ordem, ter a sua carteirinha da OAB, fazer justiça, portanto, se mantenha focado, focada, seja resiliente. Dificuldades vão existir, percalços pelo caminho também, pedras no caminho, muitas, gente duvidando de você, milhares, mas confie em si, tenha fé na sua própria capacidade para vencer essa prova. Então, foco, força, fé, rumo à sua aprovação. Bem, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Como já disse a vocês, podem me procurar nas redes sociais, professora Kiara, www.kiararamos.com. Aqui a gente sempre compartilha alguns saberes. Muito obrigada por terem se inscrito no primeiro na Ordem. Muito obrigada aos organizadores do evento pelo convite e até a próxima. Aguardo o contato de vocês. Um beijo!